estar aqui com vocês. Estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar e creio que Deus tem algo para nós aqui nesta noite. O Senhor tem algo para o nosso coração, para nossas vidas, para o nosso entendimento. A minha função aqui é ajudar você. A minha função aqui é instruí-lo. Instruí-lo não na minha maneira de pensar, não nos meus próprios entendimentos, mas instruí-lo na verdade bíblica, na verdade inerrante da palavra de Deus, não nas minhas próprias ideias, mas no que a Bíblia nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que me acompanham no dia a dia percebem nitidamente que eu sou literalista. Eu tenho muita preocupação de me ater exatamente no que a Bíblia diz, não no que ela não diz, ou no que dizem outros acerca do que ela diz. Não me interessa o que dizem outros acerca do que ela diz. O que me importa é nós bebermos direto da fonte. É o que a Bíblia diz e ponto final. Não tem rodeio. É aqui que nós ajustamos os ponteiros da nossa alma, a nossa conduta, a nossa percepção espiritual da palavra. Procuro também ter um olhar a partir de uma vida de piedade e orando a Deus, enxergar a revelação bíblica. Procuro também enxergar a revelação de Deus nos detalhes do texto, em alguns detalhes do texto, e pensá-los para que a gente possa. Os psicólogos usam um termo chamado ruminância mental. Alguns animais fazem a digestão por um processo de ruminância. Eles ruminam, eles têm 2 estômagos. E eles primeiro enchem o primeiro estômago, depois, com mais calma, num momento assim de tranquilidade, ele volta aquele alimento para a boca e fica mastigando novamente aquele alimento, bem paulatina e vagarosamente, para sorver todo o nutriente contido naquele alimento. Então, à primeira vista, ele come. Depois ele vai fazer o processo de ruminação. E aí os psicólogos pegaram o termo e falaram que também existe a ruminância mental, ou seja, você ouve algo. Quantas vezes eu ouvi uma palavra no culto e depois vou meditar melhor nessa palavra, vou me alimentar dessa palavra. Quantas vezes ainda palavras que já ouvi há muito tempo e que a gente traz ela novamente, no teatro da mente, nos nossos pensamentos, no bojo da meditação, e nós voltamos a nos alimentar daquilo que Deus já nos deu. Jesus falou que quando o Espírito viria, ele nos faria lembrar de tudo quanto ele nos tem dito. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja Deus. O grande problema é quando o crente não ouve, ele não vem no culto, então o Espírito Santo não vai lembrar ele do que ele nunca ouviu. Entendeu? Então o Espírito Santo também não vai lembrar. Se você faltou no culto, não tem como você lembrar do que você não ouviu. Então você ouviu, e às vezes aquilo que a gente ouve num determinado instante fica armazenado no nosso espírito. E parece que à primeira vista não faz nenhum sentido. E de repente, numa determinada circunstância, num determinado momento, aquilo é trazido pelo Espírito Santo, e então a gente compreende completamente o que Deus havia falado outrora ao nosso coração. Então, tudo que nós ouvimos aqui vem da parte do Espírito e fica em nós
para a hora certa, para funcionar na hora certa. Nem toda palavra ela vem para resolver os nossos anseios, as nossas demandas imediatas. Às vezes ela fica plantada em nós para um momento certo, que Deus sabe que naquele momento aquela palavra vai ser ativada em nós, vai ser deflagrado o processo da palavra em nós, e vai ser a nossa âncora, a nossa sustentação, o nosso esteio, a escora de sustentação das nossas vidas em determinados momentos. Louvado seja Deus. No capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o profeta Samuel vai à casa de Jessé, porque Deus havia se aborrecido e rejeitado o rei Saul. Então, a ordem divina vem ao profeta dizendo: olha, eu tenho escolhido para mim um novo rei para Israel. Vai em Belém e unge o novo rei de Israel. Samuel, resumindo aqui, tem outros detalhes no meio da história, mas em suma é isso. Samuel vai à casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, o Senhor aponta Davi, e Davi então é ungido rei de Israel. É ungido rei de Israel. Acontece que, para ele ser rei de fato e de direito, é um longo processo de muitos anos, muitas décadas, muitos anos vão seguir após essa eleição, essa escolha na casa de Jessé. Então, ele é ungido rei, mas ele não é tornado rei de imediato. Há um processo que vai colocá-lo na rota do cumprimento desse desígnio divino. Isso vai acontecer muitos anos depois, quando o rei Davi ele vai começar a governar com 30 anos de idade. Entendeu? Não tem muita água ainda para rolar, para passar, até ele se tornar rei de fato e de direito. Mas acontece que o Senhor ungiu Davi como rei. E Davi, ele vivia debaixo do teto, dos auspícios, da custódia do seu pai. Tinha uma tarefa que lhe era designada, que era cuidar das ovelhas do seu pai. E acontece que se instala no palácio uma crise que atinge em cheia o rei Saul. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormenta Saul e rouba-lhe a alegria, a paz, e ele vive debaixo dessa opressão maligna. Vive debaixo de uma opressão maligna, de um espírito mau que a Bíblia reiteradas vezes, afirma que esse espírito mau vem da parte do Senhor. Como pode isso, pastor? Como pode? Se Deus é luz, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, como pode um espírito mau da parte do Senhor atormentar Davi? Como que a Bíblia pode ter essa afirmativa? Tem pessoas que se assustam com esse tipo de afirmativa. Tem pessoas que se estremecem diante disso. Mas como? Me ajuda a entender. Ajudo você a entender. Primeiro, não há nada que acontece em toda a esfera da criação divina, seja ela visível ou invisível, que esteja fora do domínio e do controle divino. Nem Satanás
tem autorização para fazer o que quer. Toda ação de Satanás e seus demônios é dentro do comando de Deus. Lutero dizia que o diabo é um cachorro brabo na coleira de Deus. O diabo não atua ultrajando a autoridade de Deus. Não. Então, esse espírito mau da parte do Senhor que oprimia e atormentava Saul, que a Bíblia diz que é da parte do Senhor, ele atuou dessa forma na vida de Saul, em primeiro lugar, porque Saul deu lugar. Foi porque Deus mandou um espírito maligno atuar contra Saul. Não, Saul que deu lugar, porque a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, da seguinte maneira: não deis lugar ao diabo. Precisa entender a revelação bíblica como um todo. Então, a questão não é de Deus. A questão é que quando você ultraja ao arrepio do estatuto divino, a ordenança de Deus, por conta e risco, você fica fora da proteção divina. Você fica fora do alcance da bênção de Deus. E fora dessa proteção, dessa blindagem de Deus, o inimigo atua debaixo da autorização de Deus. Quem não cumpre a palavra de Deus está debaixo da maldição do inimigo. Foi o que Saul fez. Saul aborreceu a Deus, se rebeliou contra Deus, e isso abriu brecha para o inimigo atuar na vida dele. Quantos crentes não se enveredam por essa mesma direção? Quantos crentes incautos, descuidados, invigilantes, se portam desta mesma maneira? Depois, não adianta querer compatibilizar a luz com as trevas. Não adianta querer a bênção. Não adianta rezar para Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ou nós estamos do lado de cá, ou não estamos. Então, nós precisamos ter essa percepção, porque não é que Deus mandou o Espírito é da parte de Deus, porque Deus está no controle de tudo. O diabo não faz nada se não for debaixo da permissão de Deus. Mas Deus estabeleceu regras através da sua palavra, regras e princípios, pelos quais nós devemos pautar a nossa vida. E quando nós as desobedecemos, nós abrimos espaço e ficamos suscetíveis aos ataques do nosso adversário. Louvado seja Deus. E isso causou um drama muito grande, uma situação, uma circunstância crítica dentro do palácio, porque o próprio rei agora estava debaixo, suscetível a essas intentonas do adversário, essa opressão maligna, e alguém então teve uma ideia. Um dos criados lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Digo, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em sua presença, que busquem um homem. Aí começa, aqui começa. Como é que nós vamos resolver o problema do rei? Como é que nós vamos sanear esta crise? Como é que nós vamos estancar esta sangria? Como é que nós vamos contrapor a esse ataque do inimigo? Como é que nós vamos fazer frente a esta demanda? Precisa de alguém. Irmãos, se Saul está descoberto e vulnerável ao ataque do inimigo, então
A Bíblia diz que o cobertor será tão curto que ninguém poderá se cobrir com ele, e a cama será tão estreita que ninguém conseguirá se deitar nela. Olha que coisa, capítulo 28 de Isaías. Porque naquele dia haverá o cobertor curto e a cama estreita. Este é o nítido retrato da situação que Saul está. Ele está descoberto. Então ele precisa de alguém que tenha a cobertura para si e para o outro. Davi acabara de ser ungido pelo Senhor. Precisamos de um homem. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de um homem que esteja à altura de responder a essa situação. Precisamos de alguém que seja um instrumento de Deus. Alguém pode dizer, porque o Davi tinha uma rotina, eu já disse no começo que ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. E o cuidado, o trabalho, a rotina dele era o cuidado com essas ovelhas, ir e voltar das ovelhas. Cuidava do rebanho, tratava o rebanho, voltava para casa. E agora ele havia sido ungido rei. Como é que ele vai iniciar o seu caminho rumo ao trono? Então uma crise aparece e Deus se instrumentaliza daquela crise para encaixar Davi no seu propósito. Então, olha só, um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Uma crise, uma situação ruim, uma situação calamitosa. Mas essa crise gerou a necessidade de alguém que no mesmo capítulo 16, que no início do capítulo foi ungido para ser rei. Recebeu a unção. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele se tornou um novo homem. Parece até coincidência, mas Deus vai trabalhando de maneira meticulosa para fazer com que as coisas se encaixem na sua ordem e no seu tempo. Deus vai fazendo as coisas de maneira meticulosa para que as coisas se encaixem com perfeição por causa do plano de Deus. Então o Espírito da parte do Senhor significa o Espírito da parte do Senhor que embora Saul esteja fora da vontade de Deus e por consequência disso está sendo solapado, atingido por um espírito maligno, e a Bíblia diz da parte do Senhor, significa que nesse contexto Deus está trabalhando para encaixar Davi no negócio. Você perceba que então existe um problema e uma solução. De um lado nós temos um problema, de outro lado tem solução. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos dê graça, que nos dê instrução, que nos ilumine, para sempre nós estarmos do lado da solução e não do problema. Deus quer encher você com o Santo Espírito, quer ungí-lo, quer capacitá-lo, quer prepará-lo para colocar você como agente de solução no meio da crise. Precisamos de alguém, precisamos de um homem, é o que está dizendo aqui, precisamos de um homem. E a Bíblia diz que no começo do capítulo que Davi havia sido ungido, ou seja, toda vez que Deus enche alguém, toda vez que Deus unge alguém, Ele está preparando este alguém para um cenário de crise. Irmão, você não pode repudiar os problemas. Você não pode reclamar dos problemas.
Você não pode negar os problemas. Você precisa entender que os problemas são os mecanismos de Deus para avultar a tua importância. Por exemplo, se você está dentro de uma empresa e você é criador de problema, daqui a pouco eles vão mandar correr a tua quita. Se você está dentro de uma empresa, você existe ali para solucionar problemas. Você foi preparado para os problemas. O que as pessoas esperam de você, os problemas. Agora, você não pode reclamar dos problemas, porque é o problema que faz você ganhar o teu salário todo mês. Se nós estamos à frente do trabalho da igreja, irmãos, imagina só se os problemas da igreja acabam. Aí não precisa mais de mim aqui. Aí acabou. Os problemas requerem soluções. As melhores invenções. As invenções que revolucionaram o mundo foram por causa o útero que deu origem às grandes revoluções são os problemas. Então tem uma crise instalada e eles dizem: a gente precisa de um homem que tenha condições de atender essa situação. A gente precisa de um. Agora esse homem não tem nome. Precisa de um homem, precisa de alguém. Esse alguém já existe, nós sabemos disso. Nós que estamos lendo o texto, esse alguém já existe. A gente sabe que é Davi. Mas quando entra, aqui vem à tona, vem à baila a necessidade de um homem, não tem nome, anônimo. Mas a gente sabe que tem nome. E que daqui a pouco ele vai entrar nesse espaço, vai entrar nessa brecha, vai entrar nesse lugar, vai encaixar aqui nesse negócio. E esse vai ser a porta de entrada para Davi começar sua jornada, sua longa e trabalhosa jornada até o centro da vontade de Deus. Então, ao invés de você rejeitar, por exemplo, se você corre, você diante dos problemas se age como? Se age como curioso? Você vê se às vezes tem um problema que acontece um acidente, você já viu que um monte de curioso fica ao redor do problema? Às vezes alguém está passando mal e as pessoas cercam e ficam assistindo a pessoa passar mal, como que se fosse um espetáculo. E tem outros ainda que acionam a câmera do celular para gravar o que está acontecendo. São curiosos que estão ali. E quem arregaça a manga para ligar para o 90, para acudir, para tentar colocar numa posição, para tentar fazer as primeiras medidas de primeiros socorros? Às vezes a pessoa tem até conhecimento, mas não faz. E de repente aquela pessoa pode ser salva. Então como é que nós nos portamos diante da crise? E tem pessoas que dizem assim: eu vou passar de largo, não quero nem saber disso. Isso não é comigo, deixa esse povo para lá. Então tem uns que não querem nem saber, tem outros que se interessam, mas não se propõe, não se coloca na posição para solucionar o problema. Eles gostam de assistir. Irmãos, pelo amor de Deus, que você possa orar a Deus nessa noite e pedir que o Senhor te use como instrumento. Deus está na tua vida e Deus não faz nada por acaso. Deus não trabalha de maneira aleatória. Deus trabalha com propósito. Esse é o padrão. Deus não trabalha como se fosse um jogo de loteria. Deus não trabalha com a sorte. Deus trabalha com propósito e de maneira intencional. E se você está aonde está, não é por acaso. É porque Deus tem algo com você ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Busquem um homem que saiba conhecimento. Quando eles estão falando com Saul, nós precisamos de um homem que saiba tocar. Conhecimento. O Davi sabia tocar? Sim, sabia tocar. Mas preste atenção, que não há questão só de saber tocar. Porque você pode tocar para animar o churrasquinho de fim de semana lá na tua casa.
Você pode tocar no culto ao ar livre, mas será que Davi imaginava que aquele conhecimento ia ser útil naquela circunstância específica? Será que ele imaginava que aquele conhecimento seria o degrau para ele chegar naquele patamar de vida? Você nunca pode desprezar o conhecimento. Você nunca pode querer se exaltar na ignorância. Tem pessoas que fazem apologia à ignorância. Tem pessoas que não sabem, se orgulham de não saber. Sendo que você pode o tempo todo se dispor a aprender alguma coisa. Porque quando você aprende alguma coisa, a mente que não aprende, a ignorância é uma mente que está mergulhada no escuro. Mas quando você aprende alguma coisa, você começa a ver sentido nas coisas que você vê a partir do teu aprendizado. E tem coisas que parecem banais e corriqueiras. Tem coisas, quando eu estou falando de aprender, não é aprender a fazer uma equação de integral e derivada da física quântica. Talvez, quando eu digo, eu estou dizendo que tudo vale a pena aprender e tudo tem um propósito. E você não pode se abster da necessidade de aprender coisas novas. Porque todo conhecimento vai te levar mais próximo do propósito de Deus. O que é que você faz com o teu tempo? Como é que você se coloca em função do tempo? Irmãos, é quando precisamos de um homem que sabe alguma coisa, que saiba tocar. É um diferencial. É um diferencial. De repente, todos têm o mesmo patamar, mas se você souber um pouquinho a mais, você já consegue se destacar do grupo. Se você não precisamos de um homem que serve qualquer homem, ele traça um perfil de homem adequado para entrar na corte real. Olha só, Davi era crente? Era crente. Davi era cheio do Espírito Santo? Era cheio do Espírito Santo. Mas eles disseram assim, não, nós precisamos de alguém crente cheio do Espírito Santo? Não. Mas eles precisavam de um crente cheio do Espírito Santo. Mas quando o perfil é traçado para entrar naquele lugar, as primeiras coisas não é ser crente, é ser cheio do Espírito Santo, é saber tocar. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, Deus quer que você seja batizado, Deus quer que você seja inspirado, Deus quer que você seja santo. Esse é o propósito de Deus, que você tenha uma vida espiritual ativa. Mas isso, você precisa abrir os olhos para outras coisas. Existem muitas coisas que nós não sabemos. Na verdade, nós mais não sabemos do que sabemos. Agora, a questão, eu digo que nós não podemos fazer apologia à ignorância, porque é o tempo todo aprendendo, dentro daquilo que você já sabe. É o tempo todo aprendendo. Por que muitas vezes nós erramos no nosso cotidiano, em nossa família? Nós erramos porque nós não fomos instruídos, nós não fomos treinados, nós não fomos capacitados. A gente conheceu a nossa esposa, gostou dela, casou, e aí a gente foi ser marido, mas nunca fui marido, ela nunca foi esposa. E aí existe um aprendizado. E as necessidades, elas evoluem com o tempo. A maneira como se era marido há 40 anos, os métodos de 40 anos já não são tão adequados aos métodos odiernos. Eu nunca fui pai, tive que ser pai pela primeira vez. Eu nunca tive que lidar com filho adolescente, tenho que lidar agora pela primeira vez. Aí quando a igreja se mobiliza para preparar os membros, abre uma palestra, chama alguém, o pastor não é obrigado a saber tudo? Claro que não, nós não temos aqui não,
A gente chama alguém para dar uma palestra para nos ensinar sobre como gerir as nossas finanças, como gerir a nossa família, como lidar com os nossos problemas cotidianos. E muitas vezes nós reagimos de maneira refratária, resistente. Nós queremos os resultados, mas nós não queremos o trabalho que os resultados demandam. E não existe almoço grátis. Em algum momento da vida de Davi, ele teve que aprender a tocar. E talvez alguém olhava para ele e dizia: rapaz, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, isso aí não serve para nada. Isso é coisa de gente boba. Eu lembro quando eu era garoto, a coisa era pior antigamente. Quando eu estava no segundo colegial, fazendo curso técnico, aquela coisa, tinha uns irmãos que diziam: para que estudar se Jesus vai voltar? Os pregadores pregavam muito sobre a volta de Jesus e a gente ficava sempre naquele compasso de espera. Jesus vai voltar a qualquer momento, nós já estamos perto do final do século, estamos chegando perto aí da virada para o ano 2000, e ficou aquela coisa instalada, colocou todo mundo em suspensão. A alma suspensa, Jesus vai voltar. E ele falava: rapaz, a gente tem que ir para a vigília. E eu não estou dizendo que não tem que ir para a vigília. Eu estou dizendo que ele estava errado. Ele estava errado, sinceramente errado, convictamente errado, biblicamente errado. E eu acertei por não dar ouvido a esse tipo de coisa. Agora, ele sabia alguma coisa, sabia alguma coisa. Então, é o que você sabe que vai ser propulsão para a tua vida. Então não ignore, não abra mão da oportunidade de aprender alguma coisa. E o que vim para você aprender não é por acaso. Tudo vai servir para o propósito de Deus. Tudo te servirá para o propósito de Deus, tudo que você aprender. Um simples bordado. Às vezes a pessoa, por exemplo, Paulo diz assim, chama Onésimo de filho da minha algema. Filho da minha algema. Ou seja, as algemas das prisões de Paulo lhe serviram para ele ganhar almas para o reino de Deus. Por exemplo, para você conversar com alguém que sabe bordar e falar do amor de Deus para ele, se você souber bordar e conversar sobre o assunto, vai ser melhor ainda. Porque ela sabe o linguajar, sabe os detalhes. E quando você sabe alguma coisa, você cria o quê? Conexão. Você cria uma ponte, uma ligação com a pessoa. É assim que funciona. Se você sabe alguma coisa, esse teu conhecimento pode ser o veículo pelo qual, a avenida pelo qual o evangelho vai transitar. Então Davi não caiu de paraquedas, Davi foi cheio de Deus, Davi foi ungido rei, mas Deus não colocou assim uma plaqueta no peito dele e falou: esse aqui é o novo rei. Quando ele foi para o palácio, não pediram para ele: você está indo para o palácio e agora você vai governar. Você vai ser primeiro-ministro. Você precisa entender de economia. Você precisa entender de guerra. Você precisa entender da fazenda. Você precisa entender de agricultura. Você precisa entender de leis. Não. O primeiro ponto de conexão era o conhecimento simples que ele teve. E é assim que você vai chegar em algum lugar. E você não pode dizer: não, pastor, isso aí o senhor tinha que estar falando para os jovens. Não, eu tenho que estar falando para você que está aqui nessa noite. Não importa a tua idade. Se você tem vontade de aprender alguma coisa, então aprenda. Aprenda a Bíblia, aprenda o Evangelho, aprenda a bordar, aprenda a costurar, aprenda mecânica, aprenda elétrica, aprenda alguma coisa, aprenda a tocar. Em Jó, no capítulo 22 e no versículo 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará
no seu caminho. Quando você determina algo, seja firme. Não seja levado pelas circunstâncias. Não seja escravo da opinião alheia. Seja firme naquilo que você decidiu. Mantenha a tua posição. Mantenha a tua palavra. Mantenha o teu propósito. Porque é isso que vai fazer você chegar em algum lugar. Precisamos de um homem. Olha só. Aqui, ó. Que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e ele vai melhorar. Que tem aqui, ó. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. Está vendo como foi que Davi chegou no palácio? A partir do momento que ele pôs o pé no palácio, ele abriu o caminho para a rota, para a nova jornada. Até então ele era pastor. Até então ele cuidava da rotina, da lida da casa do pai dele, da sua lida doméstica. Mas a partir do momento que ele colocou os pés naquele palácio, ele inaugurou uma nova jornada, um novo ciclo na vida dele, que o levou para ser um dos maiores homens da história. Você não precisa ter problema em começar pequeno. O grande problema não é começar pequeno. O problema é pensar pequeno. Você não vai ser prejudicado por começar pequeno, mas você vai ser duramente castigado por pensar pequeno. Você quer grandes coisas? Comece pequeno. Mas comece pequeno pensando grande. Aberto para coisas grandes. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um manual que fala sobre Deus e o homem. Deus e o homem. A Bíblia revela Deus e revela o homem. E a revelação de Deus aqui para o homem é como fazer com que esse homem alcance o máximo daquilo que ele é capaz de alcançar. Então a palavra, quem foi que deu essa ideia? Precisamos de um homem. Os assessores. Até então não existe um nome, só existe a necessidade de alguém, um sujeito. Até agora, o que nós temos aqui é um sujeito indefinido. Mas nós sabemos que esse sujeito tem nome, esse sujeito tem família, esse sujeito está preparado, está cheio de Deus, tem o conhecimento que preenche o requisito estipulado aqui pela corte real. O requisito é o que? Saiba tocar bem. Pronto. Não está pedindo que seja Beethoven. Não está pedindo que seja Mozart. Não está pedindo que toque a 9ª sinfonia. Não está pedindo que seja ótimo, que seja das galáxias. Está pedindo alguém que tenha Deus e que saiba fazer direito o trabalho. Pronto. Esse homem, quando ele fizer o trabalho dele aqui. Mas perceba que a tarefa dele aqui agora é o quê? Ele é pastor, ele não é tocador. Essa não é a principal função dele. Essa é a função acessória. É uma função secundária. Essa é uma função adjacente. É um apêndice da vida dele. Não é o cerne ainda. Agora, ele vai ser levado para um outro nível. E é o que Deus quer agir na tua vida. Amém?